Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Pedi vocês para ficar com seus pés, por gentileza, para darmos início à aula de hoje. Iniciarmos com uma oração. Senhor, quero te louvar por esta oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos na tua casa, para juntos, ó Pai, adorarmos o teu nome. Pai, estamos aqui reunidos para aprender acerca da tua palavra. Palavra essa que é infalível, que é imensurável. Palavra essa que não tem erro. Abre, ó Pai, o nosso conhecimento à luz da tua palavra e nos revele teu Espírito por trás da letra, para que possamos ter a compreensão exata de tudo que o Senhor quer comunicar aos nossos corações. Que esta aula de hoje seja direcionada pelo teu Espírito Santo. Fique conosco, nos dê uma boa aula, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Paz e boa tarde a todos. Nós paramos na página 272, tá? Enquanto vocês localizem aí, deixa eu só deixar aqui novamente em aberto acerca das pessoas que trabalham no dia de sábado. Está até falando com outros alunos, mas para que isso fique registrado, você automaticamente, quando o seu patrão escala você para trabalhar no sábado, isso aí a gente entende com a declaração que vocês apresentam, tá bom? A gente entende perfeitamente. Só que a instituição teológica não vai mais aceitar a pessoa que pega biscate no sábado fora do teu trabalho, tá? Porque ela entende que o seu trabalho é algo fixo, porém você não pode pegar um biscate no dia de aula. Você pode pegar qualquer outro dia, menos no dia de aula, tá bom? Porque a gente prega que temos que buscar a Deus em primeiro lugar. Automaticamente, quando você tem um trabalho e o teu patrão te escala para você pregar, para você trabalhar no sábado, a gente entende porque é relacionado ao trabalho. Mas quando é biscate, você está colocando a palavra de Deus em segundo lugar e dando preferência ao biscate que você pegou no dia de aula, tá bom? Então as aulas são de 15 em 15 dias, você tem qualquer outro dia para poder pegar biscate, tá? Menos no dia de aula, tá bom? Porque a instituição teológica já nos orientou e eu particularmente ressalto o que eles falaram, tá? Primeiramente a palavra de Deus, em primeiro lugar, tá? Quando é o seu trabalho fichado, a gente entende perfeitamente. Outra coisa, gente, aluno que faltou hoje me mandou declaração escrita por caneta, tá? Pelo amor de Deus, gente, vai na lan house ou num computador de casa, você vai perder alguns minutinhos para poder bater a declaração. Isso foi falado há meses atrás. Não precisava nem estar falando hoje, porque nós estamos lidando com pessoas adultas, ninguém é criança, tá bom? Mas automaticamente você vai na lan house, você pode ir em casa no seu computador, datilografar ela, pedir somente o teu patrão para assinar. É simples, é simples. O que eu não posso é aceitar uma declaração a caneta, gente. Se eu mandar uma declaração de caneta para eles vão me rasgar. Por quê? Porque eu expliquei passo a passo. Das duas umas vão achar que eu estou explicando errado, ou eu estou falando de forma grega e vocês estão entendendo completamente errado, tá bom? É simples, tá bom? Então os irmãos que não apresentaram a declaração, todos levaram falta, tá bom? Depois a minha esposa vai ver no diário, porque tem gente com bastante falta, e falta reprova, tá? Então fica ligado, senão você vai ter que pagar o curso todo e vai ser reprovado ainda, tá bom? Então fica ligado no tocante a isso. Falta, reprova, tá bom? O mais já foi falado já, tá? O mais foi falado já. Não preciso nem citar as pessoas que começaram do início, justificando, outros alunos que cuidam de parente, de mãe, de tio, não preciso nem explicar porque já foi falado já. É só para as pessoas que pegam biscate no dia de sábado, tá bom? Mas é só isso mesmo que ele fala. É só isso mesmo, vida? Ok. Vamos lá, paramos na página 272, tá bom? Nós paramos, gente, no segundo parágrafo, em alguns versículos acerca de gentios, tantos ricos. Isso aqui nós ficamos para poder tratar na aula de hoje, tá ok? E vamos estar tratando na aula de hoje. Vamos lá. Apesar, todo o segundo parágrafo todo para a gente poder se localizar aí, tá bom? Paulo testemunhou através da sinagoga, todo sábado, até a chegada de Silas e Timóteo, como uma oferta da igreja em Filipos. Esse versículo que nós já lemos já. Pediu o irmão que está com o celular tocando, por favor, coloque no vibracol, por gentileza. E os demais também que estão no telefone
que não estão no vibrador para colocar, por favor, em nome de Jesus. Eu vou até conferir o meu aqui também. Vamos lá. Não mais embaraçado com a necessidade de prover seu sustento, Paulo começou a pregar diariamente nas ruas e nas sinagogas. Após um conflito com os judeus, ele deixou a sinagoga e entrou na casa de Tito, justo. Atos 18, nós já lemos também 7. E mais abertamente pregou aos gentios. Seu trabalho teve êxito e um grande número de judeus. Aí isso aqui nós já lemos. Agora vamos ler e gentios, 1 Coríntios 12, 2. Gente, o telefone, por favor. 1 Coríntios 12, 2. Primeira Coríntios 12, versículo 2. Acharam? Amém. Diz assim: vós bem sabeis que éreis gentios levados aos ídolos mudos, conforme éreis guiados. Vamos lá, apostila. Tanto ricos, eu vou ler esse parágrafo, acabar de ler esse parágrafo todo aqui, depois a gente lê os versículos. Tanto ricos como pobres, tornou-se cristão. Até mesmo o ex-dirigente da sinagoga, Crispo, e seu sucessor, Sóstenes, se converteram. Vamos ler agora Romanos 16, 23. Romanos 16, 23. Diz assim: saúda-vos Gaio, meu hospedeiro, e de toda a igreja, saúdo-vos Erasto, procurador da cidade, e também o irmão Quarto. Agora, 1 Coríntios, 1 Coríntios 1, do 26 ao 27. Primeira Coríntios, capítulo 1, do versículo 26 ao 27. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis, e as que não são, para aniquilar as que são. 26, 27, né? Oi? 26, 27 seria o 27, 28. Desculpa, me perdoe, é o 26, 27. Obrigado, vida. Porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios, segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres, que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Atos 18, 8. Atos capítulo 18, versículo de número 8. Diz assim: e Crispo, o principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios, ouvindo-o, creram e foram batizados. Essa ligação você precisa entender. Atos 18, 17. Atos 18, 17.
Então todos agarraram Sóstenes, principal da sinagoga, e o feriram diante do tribunal. Porém, a Galho nada destas coisas o incomodava. Agora, 1 Coríntios 1:1. Diz assim: Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes. Agora vamos lá, apostila. Terceiro parágrafo da página 272. Paulo ministrou juntamente com Silas e Timóteo por 18 meses, ou seja, 1 ano e 6 meses. Está lá em Atos 18, versículo 11. Vamos ler. Atos 18, versículo de número 11. Atos 18, versículo de número 11. E ficou ali 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Quando os judeus descrentes usaram a ocasião da chegada do novo procônsul, Galho, para lhe levarem acusações contra Paulo. Depois a gente lê isso aqui, eu vou tirar o parágrafo todo. Cada religião tinha de ser legalizada pelo governo romano. Religio licita. Depois eu vou explicar isso aqui o que significa no quadro. O judaísmo era uma religião legalizada. E o motivo para a acusação era assegurar a separação do novo movimento do judaísmo legal. Isto iria tornar o cristianismo uma religião ilícita e, desta forma, proibida em todo o império. Galho recusou-se a entrar na disputa religiosa e rejeitou as acusações contra Paulo. No que concernente aos romanos, o cristianismo era apenas outra das muitas seitas dentro do judaísmo e, como uma religião legal, era livre para buscar prosélitos em qualquer parte. A igreja era livre para fazer seu trabalho sem interferência governamental. Vamos ler Atos 18, do 12 ao 13. Atos 18, do 12 ao 13, diz assim: Mas sendo Galho procônsul da Acaia, levaram os judeus concordentemente contra Paulo e o levaram ao tribunal, dizendo: Este persuade os homens a servir a Deus contra a lei. Agora outro texto, Atos 18, do 14 ao 16. Atos 18, do 14 ao 16. O outro foi 12 ao 13. A tradução está um pouco diferente, né? Agora, Atos 18, do 14 ao 16. É 18, do 14 ao 16, né? E querendo Paulo abrir a boca, disse Galho aos judeus: Se houvesse, ó judeus, algum agravo ou crime enorme, com razão vos sofreria. Mas se a questão é de palavras e de nomes, e da lei que entre vós há, vede-o vós mesmos, porque eu não quero ser juiz destas coisas. E expulsou-os do tribunal. Ok? Vamos.
Escreveram? Ó, religio licita. A expressão religio licita designa um estatuto privilegiado que era atribuído na Roma antiga a certas religiões. Tá parecendo legal aí? Tá? Obrigado, vida. Tal estatuto garantia aos praticantes e aderentes gozar de privilégios como a coleta de impostos, a dispensa de serviço militar ou do culto imperial oficial, tá bom? Então o judaísmo recebeu esse estatuto aqui de religio licita, tá bom? Para não ser uma religião como as outras eram atribuídas na época como seita, ok? Precisa tirar foto? Tá parecendo legal? Beleza. Vamos lá, o estilo. Só um minuto, só para a diferença. Senão tem que ficar em pé aqui, eu atrapalho eles a escrever. Quando vocês acabarem, vocês me dão um sinal, por favor. Ó, só um lembretezinho, tá? Os irmãos têm que trazer Bíblia, tá? Até porque a aula também já ajuda vocês a se acharem na Bíblia, tá bom? Porque hoje em dia tem aplicativo, né? As pessoas estão mais usando aplicativo no telefone, mas na aula a gente pede Bíblia, tá bom? Tem certa igreja que não permite, né? Aplicativo. Tá, tem certa... Não, isso aí vai da igreja. Tem igreja que não permite aplicativo. Eu fui pregar com o meu iPad, fui pregar com a Bíblia e fui pregar, não que eu não leve a Bíblia, mas levo alguns recursos no telefone, no iPad. Porém, eu abro o texto principal na Bíblia, porém os outros textos que vão ser uma pericope do sermão, eu leio no aplicativo ou no telefone ou no iPad. Não deixaram não. Falei, amém mesmo, no seu caso não deixaram não, mas me deu uma desestabilizada, mas ainda bem que eu tinha um sermão na mente. Aí deu para dar um seguimento lá. Vamos lá. Conteúdo, tá? Na aula a gente pede só para ter a Bíblia, para quê? Porque vocês vão ter facilidade de se locomover com a Bíblia e tal. Mais facilidade de vocês se acharem. Mas me proibiram, né, filho? Tava lá, né? Vamos lá, conteúdo. Veja bem, não que seja proibido, tá, gente? Pelo amor de Deus. Eu tenho eu tenho 45 Bíblias lá em casa, tá? Mas vai de igreja para igreja, né? Tem igreja que não permite nem a mulher raspar as axilas, mas vamos lá. Conteúdo. Os dois acontecimentos levaram Paulo a escrever esta carta, de 1 Coríntios, do capítulo 1 ao versículo 11. Sabemos que Paulo recebeu visita de Corinto, dos da casa de Cloe, trazendo informações sobre os conflitos entre os diversos grupos e os advertiam sobre o perigo de uma divisão da igreja. Vamos ver isso aí já já. Por isso ele decide tomar posição sobre as questões mencionadas por meio de uma carta que ele envia como Timóteo a Corinto. A posição dele em relação às questões que o pessoal de Cloe lhe trouxe está nos capítulos de 1 ao 6. Eu posso apagar isso aqui e fazer um panorama rapidinho para vocês? Pode? Posso? Obrigado. Vamos lá. É isso aí? Aham. Vou colocar aqui um panorama de alguns problemas mais relevantes que Paulo enfrentou na igreja de Corinto. Porque a gente acha que os problemas só tem na igreja de hoje.
Esse panorama aqui é primordial por quê? Porque quando você for pregar do capítulo 1 ao capítulo 4, você vai saber que o problema que Paulo está enfrentando ali é a divisão da igreja. Tá? Se você for pregar no capítulo 5, você vai ver o capítulo 5 é imoralidade da igreja. Aliás, na igreja. Você já pegou uma igreja sobre o capítulo 5? Não deve ser fácil não. Ainda não preguei. Não? Não deve ser fácil não. Não. Eu vou explicar o capítulo 5 agora. Eu não vou explicar o capítulo de 1 a 4 porque é bem grande, mas fala de divisão, tá? Fala daquela aquela suposta divisão que uns dizem que era de Paulo, outro de Apolo e outro de Pedro, então é dessa divisão aí, tá? Mas no capítulo 5 eu tenho que explicar para vocês, então eu quero vocês escreverem para poder explicar. Mas de fato, deve ser muito difícil pregar o capítulo 5. Tem que ser profeta? Tem. Tá parecendo legal? Tá? Precisa reforçar aqui ou não? Não? Você vai ler? Não precisa. Vou ler. Vou ler para dar uma reforçada. Não precisa tirar foto para colocar no grupo, não. Então é para os irmãos escreverem, porque esse capítulo 5 aqui é primordial a gente falar. O capítulo 7 também ele é primordial a gente falar. Nós não chegamos no capítulo 7 ainda não. Mas é primordial falar do capítulo 7 também, porque fala acerca de separação.
Então, vou explicar dentro do capítulo 7 o que Paulo orientou como pastor, fundador da igreja, a forma que ele orientou a igreja de Corinto, eu vou estar passando para vocês também, tá bom? Separação em relação ao divórcio, né? A divórcio. A divórcio. Só Cícero espera. Isso, Paulo, espera que escreveria mais enrascando aqui. Manda pra senhora ler legal? Tá? Eu falei que ia botar a senhora mais pra frente, né? Esqueci. A próxima vou botar a senhora ali, ó. Podemos? Não, deixa eu esperar, vai. Se vocês quiserem, tá? Se vocês quiserem, achar mais viável, abrir um parênteses aqui, colocar Paulo, Apolo e Pedro, e fechar um parênteses, tá? Só se vocês quiserem. Mas quando vocês lerem o capítulo de 1 a 4, vocês vão ver que a divisão era muito tocante a isso. Paulo, entre parênteses, Paulo, Apolo e Pedro. Somente isso, tá? Só que isso fica subentendido para vocês que a divisão não é por causa deles, é por causa dos membros, dizer, não, eu sou do pastor Paulo. Aí o outro, não, eu sou do pastor Apolo. Aí o outro, não, eu sou do pastor Pedro. Tá? Só para vocês ficarem entendendo isso aí. Deixa eu ver. Porque se a gente aplicar a grosso modo assim, esses detalhes aqui ficam perdidos. Se você vai ler, às vezes vai ter discernimento, às vezes não. Então é melhor dar uma paradinha, sofrer um pouco mais, mas vocês ficarem na consciência. Peraí, 1 Coríntios, do capítulo 1 ao 4, fala da divisão da igreja. No capítulo 5, há problema de imoralidade na igreja. Capítulo 6, fala de tal coisa. Capítulo 7, acerca de separação. Tudo isso. Eu estou de separando, sabe lá. Vamos lá, escreveram? Vamos lá, eu pensei que eu quadro que estava lançando, mas vamos lá. Problema da divisão da igreja, do capítulo 1 ao capítulo 4. Tá? Então, vou reforçar isso aqui. Vou pregar no capítulo 2 de 1 Coríntios. Está englobado no problema da divisão da igreja. Tá? Reunião do obreiro, ótimo capítulo. Palestra para o obreiro, ótimo capítulo. Tá bom? Porque a igreja tem que ter um líder. Tá? A igreja tem que ter um líder e esse líder tem que ter os seus auxiliares. Tá bom? Acabe perdeu a sua liderança por quê? Porque Acabe era o rei. Mas quem mandava era Jezabel. Então Acabe perdeu esse referencial como rei por isso. Tá bom? Ainda que eu tenha uma esposa, eu sou o rei. Então quem manda sou eu. Então a igreja tem um líder e a igreja precisa acatar a voz do líder. Na ausência do líder, quem responde é quem está substituindo mesmo. Ok? Vamos lá. A igreja de Corinto estava dividida porque seus membros tinham se polarizado em torno dos seus líderes. Paulo foi o pastor fundador da igreja e cuidou dela durante seus primeiros 18 meses. 1 ano e 6 meses. Tá bom? Agora o capítulo 5. O capítulo 5 fala de problema de imoralidade na igreja. O acontecimento de que se trata o capítulo 5 é que um dos membros da igreja de Corinto estava vivendo com a mulher do seu pai. E, apesar de parte da igreja ter conhecimento do fato, nada foi feito para disciplinar o comportamento imoral daquele homem. Tá? Esse fato aqui, a Bíblia, vamos ler a Bíblia agora, a Bíblia diz que ele abusou. Mas aqui abre, gente, um campo de precedentes. Qualquer pessoa, seja ela qual for, cometer um erro passivo de disciplina, tem que ser disciplinado. Porque automaticamente, se eu não disciplinar, eu abro uma porta para todo mundo fazer também. Aí já é. Entendeu? Então, seja quem for, filho de pastor,
É o irmão queridinho, é a irmã queridinha, é o da igreja, enfim, seja quem for. Até o presidente. Errou, disciplina. Tá bom? Tem igreja que só porque a pessoa dá um dízimo maior, faz o que quiser. Mas passa pano quente, tá? Seja quem for, tá? Se eu congregar numa igreja e o pastor cair e ele manter meio escondido e chegar ao meu conhecimento? Você tem autonomia. Sua pergunta é muito boa, muito pertinente. Automaticamente, você chega até a ele junto com as duas testemunhas. Do jeito que a Bíblia te orienta. Chega com duas testemunhas, pastor. Estou sabendo. Tipo assim, não chega com estou sabendo, pastor. É fato. Chega com provas, é fato. Ó, eu tenho provas que o senhor está fazendo isso, isso, isso. Porque, pastor, eu estou sabendo, estou sabendo, não, pastor, eu tenho provas que o senhor está fazendo isso, isso, isso. Então, trouxe dois irmãos aqui para o senhor poder me esclarecer o que está acontecendo, botar tudo em pratos limpos do que está acontecendo, para a gente tomar decisões cabíveis do que está acontecendo. Automaticamente, a Bíblia diz, se ele lhe ouvir e deixar aquele ato, você ganhou aquele irmão. Então você só passa, faz uma reunião, como foi feito num lance que eu tive lá atrás lá. Você faz uma reunião, essa reunião, ela só com corpo de obreiro, sem membresia da igreja, só corpo de obreiro, e o corpo de obreiro, o presbitério, a junta de evangelistas vão tomar decisão do afastamento do mesmo, sem levar o conhecimento da igreja. O pastor está passando por um problema aí, então o pastor está afastado por tanto tempo, enfim. Só que a Bíblia diz que se ele não te ouvir, aí você leva o conhecimento da igreja. Para a igreja. Aí a igreja toda que vai tomar a decisão cabível concernente ao mesmo. A Bíblia diz, se você com as duas testemunhas levar até ele e ele te ouvir, você ganhou o teu irmão. Porque a Bíblia diz que aquele que confessa e deixa, ele alcança misericórdia. Automaticamente ele tem que confessar e tem que deixar aquela prática. Tá bom? Porque se ele não deixar, Paulo manda excluir da igreja. Vamos ver isso aqui agora. Manda botar pela porta fora da igreja. Não, aqui parte de hoje. É uma coisa dura, não é? Então não me ser assustado. É bíblico. É bíblico. Só que uma lei passada aí diz que ninguém poderia ser mais excluído da igreja. Aí eu estou dando aula agora de Juiz de Paz, a LIC. Vocês, a pastora, já assistiu? A LIC, pastora? A LIC, na aula de Juiz de Paz, a LIC, ela dá uma emenda que você pode excluir a pessoa assim, porque existem princípios bíblicos. Tu viu lá, né? Assistiu a aula de Juiz de Paz? Tu ganhou falta. Tem que assistir até sexta-feira. Então, na aula de Juiz de Paz, a LIC te dá uma base, porque princípios bíblicos não podem ser violados. Exemplo, o irmão entrou na justiça porque foi excluído da igreja. Aí você é chamado para uma audiência. Não, ele foi excluído da igreja porque ele quebrou princípios bíblicos. Primeira parte, chamamos dois, ele não ouviu, levou o termo dos membros, ele não ouviu, enfim, foi tomada a decisão de exclusão. Então a igreja, ela através da LIC, ela não responde processo concernente a isso. Tá bom? Aí vamos lá. 1 Coríntios 5. 1 Coríntios 5. Só que uma coisa que eu oriento aos alunos. Não. Soube algo do meu líder. Não comenta com um com o outro, não. Tá? Chama dois obreiros idôneos. Tá? Mas sem achismo também. Eu acho, gente. Eu acho não. É comprovado? Exemplo. Meu exemplo. O pastor da minha igreja tá de conversa com uma irmã, tá tendo caso com uma irmã. Eu tenho prova das mensagens do Zap? Tenho, então pego ela. Porque aí não tem como ele refutar nada. É mentira, não, pastor. Não é mentira, não. Tá aqui as conversas. Mas aí se não aceitar, leva até a igreja. Leva até a igreja. Aí a igreja bota ele pra fora. Tá bom? E se ele for pastor presidente? Cara, se for pastor presidente, fala, não, a igreja foi eu que fundei, foi eu que abri a igreja. Entra na justiça.
Ah, pastor, não chega nisso ainda. Pastor, a Bíblia diz que nós não podemos levar o nosso irmão ao tribunal. Mas peraí, quem vive em adultério é o nosso irmão, gente? Não. Sim ou não? Não. Quem vive em adultério não está guardando os princípios nem o mandamento, não é nosso irmão. Então posso levar ele para a justiça. Então vamos responder na justiça. Eu não posso levar meu irmão. Exemplo, o pastor Paulo deu um vacilo comigo. Me deve um dinheiro que eu trabalhei para ele na obra. Me deve dinheiro. Automaticamente, eu não posso colocar na justiça. Por quê? Porque ele é meu irmão. Ele não me pagou ainda porque ele recebeu do patrão dele. Mas o caráter dele é idôneo. Quando ele recebeu do patrão dele, ele me paga. Mas ele é meu irmão, eu não posso. Mas agora, o cara não vive com praticidade de cristão. Roubando a igreja. Em adultério. Então não é meu irmão. Tá? Então vamos lá. Isso é sério. Tá? A igreja pode estar no nome dele. Ele não leva uma cadeira. Judicialmente ele leva um pano de chão. Tem que deixar tudo. A pessoa pensa que igreja é brincadeira. Não, cara. Pastor, posso perguntar? Pode. O senhor falou sobre esse caso aí do pastor, com mulher e tal. Eu teve um pastor no Rio. Nem pensava em vir para cá, para essa área. E ele cometeu um erro muito grave. Muito mesmo. Eu fiquei sabendo. Aí eu conversei com ele. Aí ele continuou errando. Aí eu conversei com... O que é? Assessores não, né? Corpo de obreiro. Conselheiros. Os conselheiros. Né? Que por sinal só tinha 2 pessoas. Aí conversei com os conselheiros. Aí uma das conselheiras foi à frente e abriu para a igreja. É complicado. Aí a igreja... Talvez ela abriu para a igreja por não ter uma orientação que tinha que ser feita só com os membros, ou porque às vezes a língua coçou, né? Não, aí a igreja, ficou todo mundo sabendo, estava todo mundo revoltado, saiu todo mundo da igreja. Todos saíram. Sai pro nosso desse sai. Aqui também teve um caso aqui em Taboão, só que... Eu na época me senti culpada, né? Aí vamos botar logo, né? Igual, eu lido com essa situação quase que diariamente. E vou dizer para vocês, se tiver no curso aqui, aluno que é pastor, ele cometeu um deslize, eu com autonomia eu tenho o direito de colocar em disciplina. Ele da igreja dele. Por isso, gente, eu gosto muito de igreja que tem convenção. Tu deu um erro, mas mano, eu falo convenção. Fala convenção. Não é essas convenções, desculpa a expressão chula, não é essas convençõezinhas de porta de fundo de quintal não, tá, gente? Essas convençãozinhas que eles pegam com uns R$30 para você por mês para dizer que você está com uma convenção, mas a convenção particularmente é uma convenção fantasma, não. Eu gosto de uma convenção séria. Uma CGADB, uma Comaderge, uma Confraderge. Porque você tem um erro, eles mesmos vêm e te tiram. E não tem essa não. Eles vêm, tiram e pronto, acabou. Porque aí, olha com a mente dos pastores hoje em dia. Eu sou presidente. Então eu posso, bagunçar. Detalhe. Fico com a irmã tal, e ó. Detalhe, ele era o presidente da igreja. Entendeu? Quando a igreja é séria, automaticamente, alguém por trás, igual conselheiro, gente, conselheiro, tem coisa que você vai ouvir na igreja, você pode nem falar nem pro teu esposo. Aí você fala assim, mas pastor, eu e meu esposo, a gente, não, tem coisa, cara. Ainda mais que teu esposo não foi evangélico. Imagina, um caso de adultério. Amor, vem cá, não, tu não sabe. Acabou, gente. Sabia agora? Ele não vai mais para a igreja, nem você, nem você mesmo. Então tem coisas que você vai ouvir, entendeu? Por isso que eu aconselho muito o casal fazer juízo de paz. Porque te dá base, você ouvir conselho, você aconselhar casais. Entendeu? Então você vai ter base para ouvir coisas e levar para o túmulo. Morrer com aquilo. Conselheiro não pode ser boca aberta. Imagina a situação. A irmã levou para o pastor não quis se arrepender. A aluna levou para o conselheiro, que são pessoas confiáveis da igreja. E a pessoa abriu a boca para a igreja toda. Entendeu? Olha só que situação. Então vamos lá, vamos ler 1 Coríntios aqui, 5. Vamos ler bem devagar, sem correr, para poder entender o que está acontecendo aqui.
Ó, geralmente se ouve que há entre vós fornicação, e fornicação tal, qual nem ainda entre os gentios. Como é haver quem abuse da mulher de seu pai? Estais inchados, e nem ao menos vos entristecestes, por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação? Eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já determinei, como se já estivesse presente, que o que tal ato praticou, em nome do Senhor Jesus Cristo, junto-vos vós e o meu espírito, pelo poder do nosso Senhor Jesus Cristo, seja entregue